Tóquio, ano de 2013. Um funcionário medíocre é demitido pelo seu supervisor. Revoltado, ele empurra o chefe contra um trem em movimento. Enquanto o homem cai nos trilhos, o tempo para subitamente. Ele ouve a voz de uma entidade que se autodenomina Deus. As pessoas na estação exigem que ele reconheça o ser como divino. O ex-funcionário se recusa e zomba da entidade, chamando-a de Ser X. O Ser X conclui que o homem não tem fé por viver em conforto. Para forçá-lo a acreditar, o Ser X decide reencarná-lo. Ele renasce em uma Europa alternativa, no ano de 1913. Lá, o Ser X espera que ele sofra o suficiente para finalmente orar. A criança reencarnada, chamada Tânia, cresce em um orfanato precário. Testes de rotina revelam que ela possui um talento mágico excepcional. Tânia decide se alistar no exército imperial ainda jovem. Ela acredita que, como órfã na guerra, terá uma vida mais segura. Tânia se destaca e é encarregada de treinar novos cadetes. Ela se mostra implacável e cruel com seus alunos. Em 1923, aos 9 anos, Tânia atua como observadora de artilharia. Ela está no Teatro Norte durante a invasão do Império. Lá, ela enfrenta as tropas lideradas pelo coronel Anson Sui. Tânia recebe ordens de segurar a posição e sofre graves ferimentos. De volta ao quartel-general, ela é condecorada como aditivos proibidos. Mesmo recebendo a medalha, ela teme ser indiferentão para a linha de frente. Para seu alívio, ela é projetuada para testar novos equipamentos mágicos. Ela começa a testar o protótipo de um dispositivo de computação, o tipo 95. O aparelho se revela extremamente estável e perigoso. O chefe de engenharia observa os riscos daquele artefato. Adelaide Van leva a engenharia ao limite, mas não consegue estabilizar o tipo 95. Após criticar a tecnologia, ela solicita uma transferência que é aprovada. Logo depois, o projeto é congelado. Naquela noite, o Ser X anima a boneca do quebra-nozes. Ele acusa Tânia de não ter fé nem discernimento. Tânia discorda dele e destrói o brinquedo. Ao acordar no dia seguinte, ela acredita que tudo não passou de um sonho. Tânia participa de mais um experimento com o tipo 95. Quando a arma está prestes a explodir, o Ser X faz um milagre e a estabiliza. Ele prova seu poder para ela, deixando claro quem manda. O tipo 95 agora só funciona com Tânia e amplia muito seu poder. Porém, ela é obrigada a louvar o Ser X para usar a arma. Tânia encara essa condição como uma verdadeira maldição. O quartel-general decide enviá-la para o treinamento de oficiais. Ela recomenda que Vitória também participe do curso. O exército percebe a necessidade urgente de uma unidade de resposta rápida. 6 meses depois, Tânia segue se destacando na academia militar. Ela encontra o general Zetor na biblioteca e ele pede sua opinião sobre a guerra. Tânia prevê um conflito mundial e sugere o uso de magos para reduzir perdas. Zetor fica impressionado e pede um relatório estratégico. Tânia vê isso como a chance perfeita para subir na carreira. Em um café, ela manipula o capitão Uger para desistir da academia. Ela usa o medo que ele tem pela segurança da filha para convencê-lo. Isso garante a posição de Tânia como uma das melhores alunas. A estratégia dela chega ao alto comando e o batalhão de magos é aceito. Tânia assume o comando da força de reação rápida. Ela é promovida a capitã, o que a deixa horrorizada com o perigo. Tânia tenta atrasar a criação do batalhão, mas falha. Ela aplica testes rigorosos e quase todos os candidatos reprovam. Seus superiores reclamam que o padrão está alto demais. Tânia aceita recrutar magos menos aptos, mas promete treiná-los em um mês. Ela impõe um regime brutal onde quase todos quase morrem. Os magos continuam no curso por medo de punições piores. Alguns acabam até se sentindo inspirados pela determinação dela. Em apenas um mês, Tânia transformou seus recrutas em soldados de elite. Ela recebeu ordens de levar o 203º Batalhão de Magos Aéreos para o Grão-Ducado de Dácia. Os dacianos mobilizaram suas tropas e cruzaram as fronteiras imperiais. A primeira batalha foi totalmente favorável ao 203º. Os dacianos não tinham magos e usavam táticas de guerra ultrapassadas.
Eles não possuíam nem a capacidade mais básica de defesa antiaérea. O ataque foi repelido facilmente, resultando em baixas massivas para os dacianos. Tânia ordenou que o batalhão seguisse para a capital inimiga para testar sua proeza. Eles localizaram a fábrica de armas Carbelius, que estava desprotegida contra ataques aéreos. Tânia queria destruí-la, mas a lei internacional exigia uma declaração prévia de intenções. Isso arruinaria o fator surpresa do 203º. Tânia então usou uma voz infantil no rádio para anunciar o ataque. Os trabalhadores da fábrica ignoraram o aviso, tratando-o como uma brincadeira de criança. O 203º aproveitou a brecha e destruiu a fábrica completamente. Satisfeitos, eles retornaram à base com um sucesso esmagador. O comando imperial concluiu que Dácia poderia ser ocupada antes do inverno. O foco do Império mudou para a luta em duas frentes contra o Reino de Antão e a República. Eles decidiram priorizar a destruição de Antão, mas temiam a falta de suprimentos. Ordens foram indiferentãos para que o 203º fosse transferido para lutar contra os antonianos. Tânia e Vitória discutiram a possibilidade de uma aliança entre o Reino de Antão, a República e o Reino Aliado. Tânia percebeu que o Xerxes estava orquestrando a guerra mundial para forçá-la a adorá-lo. No fronte, o batalhão Viper sofria perdas pesadas, mas o 203º chegou para salvá-los. Tânia recusou reforços extras para construir a reputação de invencibilidade do seu batalhão. Após abater bombardeiros, o Xerxes parou o tempo e animou um soldado desviver para zombar de Tânia. Tânia disparou contra o avatar do Xerxes e depois eliminou um posto de observação inimigo. Enquanto isso, Anson Sui foi promovido a coronel, preocupado em deixar sua esposa e filha para trás. O soldado parte para o fiord, um local isolado e longe da linha de frente. Algum tempo depois, ele recebe um rifle da filha como um presente antecipado de Natal. Enquanto isso, Tânia propõe uma retirada estratégica durante uma conferência do comando do Teatro Norte. O objetivo é encurtar as linhas de suprimento para as forças imperiais em recuo. Isso permitiria o reabastecimento e facilitaria uma nova ofensiva na primavera. Tânia argumenta que, embora a retirada prolongue a guerra, o ataque no momento atual exauriria o exército em Norden. Apesar do aviso, o comando decide seguir com a ofensiva independentemente das perdas. Em conversa com Herugen e Rudersdor, Tânia deduz que o ataque é apenas uma distração. O verdadeiro plano seria uma ofensiva anfíbia na retaguarda inimiga. Rudersdor ordena que o 203º Batalhão lance um ataque surpresa no fiord. A missão ocorre antes da chegada da frota principal do Mar do Norte. Durante o ataque, o 203º é interceptado por magos liderados pela Coronel Sui. Tânia lidera a primeira companhia para interceptar os magos inimigos. Enquanto isso, a segunda e terceira companhias destroem os canhões costeiros. Isso permite que a frota desembarque e tome o controle das ferrovias e do porto. Os magos de Sui são devastados pela primeira companhia no confronto final. Tânia derrota Sui, que cai no mar, e se apropria do rifle da coronel. Enquanto isso, rebeldes em Irene City se levantam contra a ocupação imperial. Como a cidade controla uma ferrovia vital, o 203º recebe ordens de eliminar a resistência. O comando imperial usa uma brecha na lei internacional para tratar todos os civis na cidade como combatentes. Após um ataque feroz, os rebeldes que restaram se escondem em um prédio. O 203º observa os rebeldes executarem um soldado imperial capturado. Isso serve como pretexto para uma retaliação brutal com artilharia pesada. A cidade é retomada, mas a destruição causa inúmeras mortes de civis. A Operação Nevoeiro e Sol força as tropas republicanas a uma retirada em larga escala. Rugen revela a Tânia que a segunda fase, a Operação Choque e Pavor, visa destruir o comando inimigo. O plano foca em aniquilar o quartel-general e os sistemas de comunicação da República. Um novo foguete de alta velocidade, o V-1, transportará o batalhão 203 para 3 pontos estratégicos. Enquanto isso, no Reno, as tropas imperiais recuam, atraindo o avanço confiante das forças republicanas. Sem saber, os republicanos avançam sobre campos minados deixados pelo exército imperial. Sui sobrevive ao conflito e é visto em um navio, planejando sua vingança contra Tânia. Após o sucesso da operação, o 203 retira-se discretamente via submarino.
No Alto Conselho Imperial, líderes militares são questionados sobre a estratégia de retirada. Eles são acusados de expor fábricas imperiais a ataques, mas ganham tempo esperando o relatório de Tanya. Zetor finalmente anuncia que a estrutura de comando inimiga foi destruída. A terceira fase, Operação Chave Mestra, começa com a detonação das armadilhas deixadas para trás. O resultado são baixas massivas e o caos total nas linhas republicanas. Sem comunicações, o exército inimigo é cercado pela infantaria mecanizada e blindados imperiais. Bento chega às ruínas do quartel-general republicano e fica horrorizado com a cena. O 203 participa da quarta fase, a Operação Porta Giratória, focada em limpar os remanescentes do exército. Tanya é subitamente atacada por uma unidade de magos do Reino Aliado, liderada por Sui. O batalhão 203 ignora a retirada e parte para a ofensiva aérea. Sui utiliza uma metralhadora de trincheira encantada, forçando o 203 a sofrer baixas pesadas. Tanya reconhece Sui, que parece possuído pelo Ser X, e o combate se intensifica. Vitória ajuda Tanya a se libertar e ela descarrega um pente inteiro no inimigo, rompendo suas defesas. Rendido por balas, Sui detona um explosivo, mas Tanya e Vitória resistem ao impacto. Reforços imperiais chegam logo em seguida e expulsam os magos aliados do campo de batalha. Paris é abandonada pelos republicanos e ocupada pelo Império, enquanto Tanya alerta que a guerra recomeçará em breve. O Império se recusa a aceitar a derrota. Eles escolheram continuar lutando a qualquer custo. Essa teimosia é parte da natureza humana. O crescimento avassalador do Império forçou uma reação. As superpotências mundiais decidiram agir. O Reino Aliado, a Federação Russa e os Estados Unidos se uniram. Eles formaram uma aliança contra o Império. O general Lugo do Exército Republicano fez um anúncio importante. Ele proclamou o nascimento da Livre República de Tunis. Isso deixou claro para todos que a guerra está longe do fim. As batalhas recomeçaram com força total. Tanya e seu esquadrão foram indiferentãos para a África. A missão deles é combater as forças da Livre República. Tanya aproveitou para discursar aos seus homens. Ela afirmou que a guerra é a prova de que Deus falhou. Para ela, o poder de influenciar a humanidade agora está nas mãos dos homens. Ela desafiou novamente o Ser X através de suas palavras. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Mary Sui se prepara. Ela foi abençoada com o poder do Ser X. Mary Sui se alistou no exército americano. Seu objetivo é encontrar Tanya no campo de batalha. Ela busca vingança pela morte de seu pai.